É desse jeito. Você está conosco na segunda aula da matéria Cartas Paulinas 2. Segunda aula da matéria Cartas Paulinas 2. Hoje é segunda-feira, 28 de fevereiro, ano 2022. Segunda aula da matéria Cartas Paulinas 2, segunda-feira, 28 de fevereiro de 2022. Você está ligado aqui com o nosso canal do curso médio em teologia. Queremos dar a graça e a paz do Senhor, Shalom Adonai, que Deus abençoe a todos os nossos irmãos, né? Passamos aí uma semana, entre aspas, de férias, talvez para você foi de férias, mas para nós foi de muito trabalho, meu Deus, muito trabalho. Graças a Deus não nos queixamos e agradecemos a bondade e a misericórdia de Deus. Agradecemos também a paciência de cada um de vocês, né, em ter nos dado esse período de uma semana. Tá? Estaremos, então, obviamente, recuperando, né, empurrando apenas uma aula adiante. Já estamos gravando, não é? Deixa eu lançar aqui um esclarecimento de grande importância. Eu sei que a data da entrega do trabalho estourou, a primeira data, dia 14. Hoje estamos na segunda data. A última data, tecnicamente, será na próxima segunda, dia 7 de março. Eu lancei mão da questão do trabalho para facilitar a vida da grande maioria de vocês, porque eu sei que alguns de vocês têm uma grande dificuldade com prova, ok? E também, ao mesmo tempo, foi proposital, não apenas em ajudar a vocês na questão da dificuldade de prova, mas também para lançar vocês a pesquisar, a trabalhar com pesquisa, porque não faz muito sentido, né? Aluno do curso médio em teologia não Muita ter, pesquisa. exato, não ter o sentido de pesquisa. E é importante, né? Porque o bacharel em teologia, para aqueles, né, que forem continuar, vão observar que a grande maioria das matérias trabalham muito com a questão de pesquisa. Então não faz sentido estarmos no curso médio e não termos um princípio elementar de pesquisa. Porém, entretanto, contudo, todavia, se eu me der conta que ao invés de eu estar ajudando, eu estou complicando, então nós voltamos na próxima matéria com sistemas de prova, entendeu? Então eu abri esse leque e que gostaria de continuar com esse leque aberto no sentido de ajudar vocês com a questão de pesquisa. Mas se eu perceber que trabalhar com pesquisa ainda é um bicho de 7 ou de 10 ou de 15 cabeças, então eu não posso forçar a barra, então a gente vai ter que voltar ao sistema de provas. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Eu abri o leque para facilitar, mas se nesse facilitar pode estar complicando, então eu voltaria então na próxima matéria a trabalharmos com prova, ok? Então eu vou aguardar, na medida do possível, que todos me entreguem o trabalho na próxima aula. Vou abrir uma exceção, somente uma vez, não vou abrir duas ou três. Se em caso extremo, alguém de vocês não puder entregar no próximo dia 7, dia 14, porque aí já tem um mês de diferença em relação à primeira data. Aí depois do dia 14 eu não teria nenhuma condição de receber, então o aluno vai ficar sem nota. Quantos estão me entendendo, gente? Eu vou postar. Vamos fazer uma segunda prorrogação. É a última. Não vou abrir mão de uma nova prorrogação, tá? Então vocês têm. Pastor, Só um momentinho, pastor Juarez, um momentinho só. Só para fechar, senão se eu paro aqui, eu perco o fio da meada. Desculpe. A primeira data, então, da prorrogação, dia 7. A segunda e última, dia 14. Se você puder entregar dia 7, maravilha, como alguns irmãos já estão entregando. Se não puder o dia 7, dia 14. Se não puder o dia 14, paciência, você vai ficar sem nota. Ok? Amanhã. Pastor Juarez, por gentileza, desculpe a interrupção, é porque se eu paro, eu perco o fio da meada. na hora para ter
ter enviado hoje, mas por causa de uma pergunta eu não enviei. Perfeito, Essa perfeito. Então, semana eu envio. tranquilo, tranquilo. Quando estou me entendendo, gente, então eu prorrogo a data para 14. Depois do dia 14, eu já, infelizmente, já não poderei receber, porque nós já estaremos entrando com um mês de distância e aí não é uma coisa coerente. Bom, se todos estão entendendo, então eu conto na medida do possível com o esforço de vocês. Se eu chegar no dia 14 e perceber que está havendo mais problemas do que soluções, então a gente volta para trás. Eu não tenho problema de dar marcha ré e voltamos ao sistema de provas na próxima matéria. Perfeito. Quero também agradecer aos alunos que já fizeram seus pagamentos das suas mensalidades pelo mês de fevereiro. Eu sei que, eventualmente, tem alguns que ainda, alguns já conversaram comigo em off, tá? Se você puder, por gentileza, adiantar o processo da sua mensalidade atrasada, agradecemos, né? Porque nós temos plena dependência da sua mensalidade para continuarmos a prosseguir, dar bons serviços, né? Alguns já falaram comigo em off, os que não falaram comigo em off, sugiro que você converse comigo para a gente negociar a questão da sua mensalidade atrasada, porque o aluno que atrasa 2 meses já está causando um pouquinho de dificuldade para nós avançarmos com a boa qualidade dos nossos serviços. Mas eu agradeço desde já todos que têm podido se esforçar com a sua mensalidade e aqueles que não há nenhum problema. Só me chamar em off e a gente conversa sem nenhuma dificuldade. Abra a sua apostila na página 2, Cartas Paulinas 2. A apostila é dividida em 2 sessões. Cartas Paulinas 2. Nós paramos na letra G. Confere, gente. Paramos na letra G. Página 2, que diz ali, em geral, as cartas do Novo Testamento são mais longas que as demais. Confere? Pelo menos, é onde eu parei. Quem esteve, claro, na aula passada. Quem não esteve na aula passada, a pastora Priscila está fazendo assim porque ela está ligada. Claro, quem não esteve na aula passada não pode responder essa minha pergunta, a menos que tenha assistido o vídeo e conferido. Perfeito. Então, vamos lá. Página 2, letra G. Quantos localizaram a letra G da página 2? Isto, maravilha. Eu quero que todos nós estejamos na mesma página. Irmã Graciela, recebi a sua mensagem, tranquilo, tá? Irmã Graciela hoje terá que ficar no manto, por razões alheias à vontade dela, mas está tranquila, irmã Graciela está aqui presente e ligadinha conosco, tá? Os demais, obrigado mais uma vez pelo grande esforço que tiveram em estar conosco na aula de hoje. Em geral, as cartas do Novo Testamento são mais longas que as demais cartas da Antiguidade. Aqui nós apresentamos alguns modelos, só para vocês conhecerem. Temos aqui 2 escritores, 2 filósofos de grande importância, Cícero e Sêneca. Para quem não sabe, Cícero e Sêneca foram filósofos e escritores romanos, né? Eles foram representantes muito importantes da língua latina. Quero deixar bem claro que o Império Romano falava o latim, tá? Não o italiano que hoje conhecemos, embora o latim é o idioma mãe, é a base, não é? De vários idiomas que hoje conhecemos, tais como o português, o espanhol, o italiano, o francês, o romanche e o provençal. Então, o latim é o idioma mãe, tá? E do latim, então, saíram uma ramificação enorme de vários idiomas, em torno de 6 a 9 idiomas diferentes. Até o Esperanto, né, sai do latim com algumas modificações, né? Uma vez que o latim é o tronco importante desses idiomas, no tempo do Império Romano nós tivemos, né, importantes representantes da literatura. Eu que menciono Cícero e Sêneca. Só para você ter uma ideia. De acordo com o que nós vemos aqui na apostila, Cícero escreveu 776 cartas. Sêneca, outro escritor romano, escreveu 124 cartas. Entretanto, Paulo, somente 13.
Se for olharmos os números, claro que Cícero e Sêneca ganharam de goleada em relação a Paulo. Agora, se nós olharmos o número médio de palavras, Paulo ganha de goleada sobre Cícero e Sêneca. Olha só, entre as 776 cartas escritas por Cícero, o número médio de palavras vai de 22 a 2.530. Já em Sêneca, ao redigir 124 cartas, o número varia entre 149 e 4.184. Já Paulo, olha que impressionante isso. Tinha que ser a palavra de Deus, não é? Que a palavra de Deus, queiramos ou não, ela faz uma maravilhosa diferença. Em 13 cartas paulinas, o número de palavras é assustador. A média de 1.300 palavras. Só Romanos tem 7.000 Não, pede sua mãe. e 14 palavras. Isso é impressionante. Então, para vocês verem que a palavra de Deus ainda retém, a título de estatística, uma excelência sem igual, ainda que a literatura secular, através desses dois representantes da língua latina, nos trazem números significativamente grandes, mas sem dúvida nenhuma a palavra de Deus ela tem a primazia. Aí vem uma perguntinha, eu creio que vocês já devem ter se perguntado, nós lançamos essa perguntinha em Cartas Paulinas 1. Epístola ou carta? O que é correto dizer? Não é? A epístola aos romanos ou a carta aos romanos? Bato na tecla uma vez mais para ficar isso bem esclarecido, para que pode se tornar um objeto de um pouquinho de dúvida, um pouquinho de polêmica. Alguns estudiosos acreditam haver uma distinção entre carta e epístola. Eles acreditam, alguns estudiosos. Epístolas seriam peças de literatura pública cuidadosamente redigidas, ao passo que cartas seriam comunicações particulares sem maiores cuidados e preocupações. Segundo tais estudiosos, as cartas de Paulo estariam classificadas nesta última categoria, ou seja, entre categorizarmos as 13 missivas, me permitam usar uma terceira nomenclatura, né? Não sei se vocês já ouviram falar desta nomenclatura por nome de missiva, não tem nada a ver com missões. Missiva, M-I-S-S-I-V-A. Quem já ouviu falar deste termo, missiva? Isto, poucos de vocês, nem todos, também estão familiarizados com o termo missiva, mas é também considerada um sinônimo de carta. Eu vou mandar um exemplo, uma missiva hoje para o irmão Kleber Tomás da Silva. Né? Já usei essa expressão com o pastor e ele ficou preocupado, ele pensava que era uma repreensão, era uma nota de protesto, era uma coisa assim pesada. Não, pastor, não me manda uma missiva não, porque vai ficar ruim para o meu lado, irmão. O irmão está entendendo o que estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer, só estou querendo me repreender. Não, 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 não. Vou falar o português mais explicado. Missiva é carta. É um pouco impressionante, né? Como algumas pessoas têm dificuldade de ainda captarem certos termos. Mas, ok, vamos então usar aqui temporariamente a questão missiva. Tá? Na questão de classificarmos ou categorizarmos as missivas do apóstolo Paulo, entre eu usar epístola e entre eu usar cartas, anote se você quiser, interessante. Teologicamente, o mais apropriado seriam cartas. Não é errado você dizer a epístola aos Colossenses. Não é errado você dizer a epístola a Filemon. Não, mas por esta diferenciação que estamos aqui colocando, né? Epístolas seriam peças de literatura pública cuidadosamente redigidas, ao passo que cartas seriam comunicações particulares sem maiores cuidados e preocupações. Se um dia você tiver a oportunidade de ler algumas das obras
de Cícero e de Sêneca, você vai chegar à conclusão que as obras de Cícero e de Sêneca se encaixam perfeitamente com a nomenclatura epístola e não cartas, ainda que alguns literários também consideram os escritos de Cícero e de Sêneca como cartas, mas no ângulo teológico cabe melhor usarmos a expressão cartas. Por quê? Porque elas são comunicações particulares e sem maiores cuidados ou preocupações. Temos aqui a letra C. Segundo tais estudiosos, as cartas de Paulo estariam classificadas nesta última categoria, ou seja, cartas. Entretanto, aí temos outra variante, temos que considerar um pouquinho também essa variante. As cartas do mundo greco-romano variavam de obras-primas da retórica até simples e curtos pedidos de dinheiro. Então, havia uma certa variabilidade, havia uma certa variação. Então, como contornar esta variação? Epístolas ou cartas? Epístolas ou cartas? Preferimos usar, então, a expressão cartas. Ela se encaixaria dentro do plano teológico acadêmico de forma um pouquinho mais apropriada. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Não é errado, repito, se você toma o púlpito da sua igreja para fazer uma leitura bíblica e abrir a Bíblia e dizer, vamos ler a epístola de Paulo, a primeira de Timóteo, capítulo 3, verso 15. Está errado? Não, não está errado. Mas de forma mais técnica, carta a 1 Timóteo, capítulo 3. Irmão José, o áudio Vou estava usar fechado? missiva. Hein? Vou usar missiva. A missiva. Aí o irmão José detona, né? Eu já ouvi um pastor presbiteriano usar isso numa igreja Assembleia de Deus, já até vou dizer quem foi ele. Ele é pastor Hernandes Dias Lopes, né? Ele cumprimentou o povo, graça e paz. Vamos aqui abrir a missiva de Aí Paulo aos pode. Colossenses. Todo mundo ficou olhando para ele. Foi bem interessante, né? Os presbiterianos têm uns linguajar bem peculiar, né? Admiro muito porque ele é um presbiteriano pentecostal. Não sei se alguém já ouviu falar do pastor Hernandes Dias Lopes, se alguém já ouviu mensagens dele e se já o conheceu pessoalmente. Eu tive o privilégio Pastor, de conhecê-lo pessoalmente na Califórnia há 6 anos atrás. Ele esteve num trabalho com um grupo de hispanos e eu fiquei simplesmente impressionado em conhecer um presbiteriano que se adapta bem aos pentecostais. Sim, irmão José. quem não conhece o Hernando Dias Lopes, ele parece bem aqueles pastores antigos da Assembleia de Deus. Mas é presbiterianão do Sim. roxo do cabeça a pé. Eu Impressionante. comprei a enciclopédia dele do Novo Testamento comentado. Excelente. Eu recomendo, tá? Não quero aqui abrir um espaço de recomendações, mas eu agradeço, irmão José, ter me feito a lembrança. Se você quer ter um bom comentário bíblico em língua portuguesa, vai lá no Google, comentário bíblico de Hernandes Dias Lopes. Em língua portuguesa hoje é considerado um dos melhores, não é o melhor dos melhores, que o melhor dos melhores é o Chaplin. O Chaplin arrebenta longe, mas como o Chaplin é um valor muito alto, está mais de $1.200, do Hernandes Dias Lopes não fica nada a No desejar. Brasil também é mais barato o Chaplin. Sim, no Brasil, uma boa lembrança. No Brasil está 1/3 do valor em relação aqui nos Estados Unidos, né? Embora valha a pena, né, você A fazer um questão é investimento. trazer, né, pastor? Eu quase É, matei minha cunhada porque eu comprei olhando assim, parecia ser pouca coisa. não, Ela não, teve não, que não. trazer uma mala enorme, Não, que vem a versão antiga, que vem mais livros. O grande inconveniente é a quantidade e o peso, né? Mas E o peso. se alguém pode investir $1.200, $1.500 comprando aqui, fica obviamente mais fácil. Mas a dificuldade do Chaplin, anote aí. Comentário bíblico Hernandes Dias Lopes. Coloca lá no Google que você vai ver, ele é excelente. Ganhei de presente das mãos do próprio Hernandes Dias Lopes há 6 anos atrás. Né? Foi um dos primeiros exemplares, né, quando ele lançou a primeira edição em língua portuguesa, e não me arrependo de ter esta obra, que ela é considerada uma das melhores em língua portuguesa. E ela está Deixa mais eu só compacta falar agora, algo. pastor.
Me comentaram que a segunda ou terceira edição ela ficou um pouquinho 3 mais. livros. 3 livros. Não, a primeira edição que ele me deu de presente, 14 volumes. 14 volumes. Excelente. Não me arrependo, né? Inclusive, ela está aqui atrás, né? Creio que vocês não estão aqui vendo que eu tenho 2 paredes de livros, né? Mas, se não me engano, está aqui ou na parede oposta. Eu uso bastante o comentário dele. Sim, pastora Priscila, por favor. Vale muito a pena também dar uma olhadinha nas ministrações dele no YouTube. Além de outros livros que ele tem, muito bom também, eu gosto. Recomendo a pessoa dele no canal dele do YouTube. Né? Se você quiser ser um subscriber do canal do pastor Hernandes Dias Lopes, eu não sou fã de cartelinha dele não, mas acredite, Pastor, eu tenho uma sincera admiração pela pessoa dele. Quem gosta de ouvir Bíblia, você vai ouvir a Bíblia o tempo todo. Ele é bibliocentrista. Se você admira, gosta de uma pregação bem bibliocêntrica e bem cristocêntrica, pastor Hernandes Dias Lopes. Sermão expositivo o tempo todo. Todo o tempo. É uma característica dos presbiterianos, né? Não é muito normal. É lindo. É raro vemos hoje um pastor assembleano pregar o sermão expositivo. Irmão Kleber. É só uma colocação, voltando à apostila, que o senhor falou a respeito da diferença de carta e epístola. Certo. E eu, pesquisando a respeito de epístola, e no livro que eu estava olhando, o comentarista ele relata que epístola veio a ser, que querendo ou não, está sendo completamente contrário do que eu li. Epístola veio a ser um gênero literário após Paulo passar a escrever, que virou um gênero literário porque epístola seria um compêndio que contém um voto, que seria a saudação, uma homilia e uma conclusão com tipo um reconhecimento de pessoas, como tem em Romanos 16. Então, mas no sentido que a apostila está aqui, está diferente, que a epístola, então, seria uma carta normal. E no caso, a carta mesmo seria mais completa do que a epístola. E no que eu li, a epístola virou um gênero literário, ou seja, que teve mais conteúdo do que carta. Eu trouxe apenas um resumo da definição e da aceitação da questão de epístola. Se eu fosse... Não, é que no caso o senhor até colocou, que alguns estudiosos... Exato. Se eu fosse colocar as definições de epístola, que são variáveis pela cultura, pela necessidade, eu tomaria praticamente... Não é exagerar, uma página inteira só falando de epístola, mas esse seu adendo veio a calhar, era necessário, né, a abordagem desse adendo, então há uma definição um pouquinho mais ampla e também variável de acordo com a necessidade do uso do termo epístola. Diante dessas enormes variações, então, decidimos, né, não eu, isso não é uma coisa minha, mas um bom número de teólogos decidiram ficar com a expressão cartas, né? Porque ela expressa melhor a estrutura léxica, gramatical, etimológica e também estrutural. Então, não é errado epístola, mas é mais apropriado. Mas, na verdade, eu só uso carta, primeira carta de Paulo, eu não tenho o hábito de usar epístola. Parece que é uma palavra um pouco desconhecida, principalmente do povo pentecostal. E é verdade, concordo com o irmão. Mas se o irmão conviver com presbiterianos, por exemplo, eu no Brasil convivi muito com presbiteriano, não tenho nada com presbiteriano, não sou adepto à doutrina presbiteriana, respeito a todas as denominações, mas eu convivi muito com presbiteriano, convivi muito com metodista tradicional e com batista tradicional. Então, na convivência, a gente aprende que eles, por uma questão de tradição, de linha acadêmica, aderiram à expressão epístola e alguns missiva. Mas a expressão cartas é mais comum entre o meio pentecostal. Até os livros mais antigos, eles utilizam a palavra epístola. Os calvinistas mais antigos sempre é epístola. Quase não se vê carta escrita. Isto, bem interessante. Eu tenho um comentário aqui atrás, está lá, talvez na outra aula eu vou mostrar para vocês. De 1824, né? Um comentário de um pastor presbiteriano da Escócia, 1824,
que ele só usa a expressão epístola. Muito interessante, epístola, epístola, epístola. Porque é um termo bem mais voltado dentro da cultura. Os puritanos que expandiram o termo epístola com mais frequência, eles usavam o termo epístola, devido às homilias que eles faziam bastante. Exato, exato. Aí ficou culturalmente emplacada a expressão epístola dentro da convivência e da necessidade deles. Olha só interessante, letra D. As cartas do Novo Testamento estão em algum ponto entre a extremidade literária, Hebreus e Romanos, e a extremidade comum, Filemão e terceira de João. Isso quer dizer que essas cartas elas têm similitudes ou semelhanças no estilo. Não sei se vocês já compararam Hebreus e Romanos, ainda que a temática ela é bem separada, ela é bem diferenciada, mas existem pontos de conexão doutrinários no ensino, não é, das doutrinas bíblicas. A mesma coisa, Filemão e Terceira de João, embora são totalmente diferentes, mas elas estão num outro extremo. Isso é interessante a levarmos em consideração. Vamos lá. O uso dos amanuenses, ou seja, dos veículos, dos recursos. O custo alto do papiro e o baixo índice de alfabetização indicam que muitas cartas eram ditadas a escribas formados. Olha que interessante essa situação. O papiro, que não é o papel que hoje temos, tá? Porque os chineses inventaram o papiro entre o século XI e o século XII. Então, o papel não existia na altura da redação das cartas paulinas. O papiro é de origem vegetal, basicamente de uma planta denominada lótus, que cresce às margens dos lagos e de rios da Palestina e do Egito, em particular do Nilo. O papiro é de origem vegetal. Por essa razão, o papiro não tem vida útil acima de 300 anos. Os papiros mais antigos que foram encontrados pela arqueologia secular e bíblica não tinham mais de 300 anos, 280, 290 anos, e bem deteriorados. Um papiro de vida razoável, ou seja, sem sofrer um processo importante de deterioração, com 200 anos já está no jeito. Passou disso, já começamos a ter problemas, né? Páginas quebradas, amareladas, dificuldade na leitura dos caracteres, né? Até 200 anos, né? Eu já tive acesso a vários papiros no Museu Britânico em Londres, no Museu do Vaticano, no Museu do Cairo. Você quer ver um lugar que você vai se divertir vendo papiros, né? Cópias de papiros antigos, mas em torno de 200, 210 anos, é o Museu do Cairo. Por isso que a questão do papiro não foi muito usada. E o baixo índice de alfabetização indicava que muitas cartas eram ditadas a escribas formados, ou seja, se nós falamos que hoje, no século XXI, com todas as facilidades, o índice de alfabetização ainda é baixo, imagine nos tempos do apóstolo Paulo. Irmão José. Pastor, por ser um vegetal, qual preparo, o senhor tem acesso de tipo de preparo que eles faziam com papiro para ele durar tanto? Eu vou resumir em 3 minutos. O papiro ele era cortado. Não sei se vocês já viram o palmito. Alguém conhece o palmito? Sou doente. Pensa numa pessoa doente por comer palmito. Se eu tiver que comer 4 latas de palmito agora aqui na frente de vocês, eu como sem nenhuma dificuldade. Eu acho que eu nasci com um espírito palmitense. Amo palmito. O papiro ele é da mesma família da planta do palmito, com algumas pequenas diferenças. Mas vamos lá. Vamos imaginar, então, o palmito como o miolo do lótus. O papiro, aliás, o lótus tem o mesmo desenho, claro que o palmito ele cresce em árvores superiores, enquanto que o lótus cresce em plantas, né, aéreas às margens dos rios. Mas o fruto ele é muito parecido, ele é compridinho, no formato cilíndrico, se corta o miolo, ou seja, a parte central, e ele se abre, como fosse uma casca.
No que ele se abre, ele libera uma pasta gelatinosa. E em cima daquela pasta, o escriba ou a pessoa que trabalha com o processo de secagem, ele vai passando uma espécie de uma espátula. Eu vou postar para vocês essa semana no grupo, de forma ilustrada, como é o processo, ou como se seria o processo do uso. Mas estou resumindo para vocês entenderem. Então, era um trabalho bem elaborado, demorado. Depois que aquela pasta era espalhada numa superfície que pudesse conter uma quantidade X, ela passava por um processo de secagem à luz do sol. Antes de ter a completa secagem, o especialista que trabalhava com o processo, né, de elaboração do que depois se converteria no papiro, ele lançava uma espécie de um pó. Ele pulverizava toda aquela área, né? Se, por exemplo, aquela pasta desse para fazer uma folha, exemplo, de 80 centímetros por 50, então ele pulverizava toda aquela área antes da secagem completa. Depois da secagem completa no sol, então as folhas já ganhavam o quê? Consistência semelhante, não era igual, mas bem semelhante ao papel. Enquanto esta consistência não era alcançada, era impraticável redigir em cima dela. Depois que o especialista tinha convicção, não está suficientemente seca, e aquele pó pulverizado foi o suficiente para aplainar toda a superfície que agora seca pudesse o quê? Aderir à tinta que era usada. E geralmente a tinta que era usada era de origem vegetal ou animal. Não existia ainda a tinta de origem química, como hoje conhecemos, né? Porque a química passou a ser desenvolvida a partir do século XVII, do século XVIII, na França e na Alemanha. O que existia, então, era chamada alquimia, né? Que é uma química no sentido bem primitivo. Mas o importante é deixar claro que era um processo demoradíssimo, tá? Só para a secagem de uma folha de 80 centímetros por 40, 50, se tomava quase um mês. Era bem complexo, porque o escriba tinha que ter convicção que aquela folha era apropriada para a escrita, fora o tipo da caneta, que era, na verdade, a pluma de ganso, pluma de pato, em alguns casos até pena de cisne eram usados, né? E o tipo da tinta que também marcava a questão da qualidade. Vou mostrar para vocês de forma ilustrada como a coisa funcionava. Por isso que os papiros não podiam ter uma duração muito prolongada. Era 200, 210, como muito, 300 anos, e o que temos hoje são cópias e cópias e cópias e cópias de papiros que vieram dos princípios ou das primeiras cópias das cartas do apóstolo Paulo, porque, repito, os pergaminhos, as cartas originais ou os manuscritos originais, os autógrafos das cartas de Paulo não existem. Elas se perderam naturalmente pelo efeito do tempo que destruiu estes papiros. Mas eu deixo bem claro que as cópias, não apenas das cartas de Paulo, mas de todos os livros da Bíblia, se tornaram mais precisas do que as cópias, as primeiras cópias. Não sei se vocês sabem como funcionava o processo das cópias do texto bíblico. Digamos que o fulano estivesse fazendo a cópia da Epístola aos Romanos, 16 capítulos. Feliz da vida, gastou um ano fazendo a cópia. Chega lá no último versículo, ele erra uma vírgula, ele erra uma consoante, ele erra uma vogal. Eu pergunto a vocês, será que tinha borrachinha para apagar? Será que tinha aquela tintinha branca que usa para eliminar o erro? Não. Ele gastou um ano. Se ele cometeu algum erro de grafia ou deixasse a tinta pingar do lugar errado, sabe o que o escriba dizia? Oh, boy. Dizendo na linguagem de hoje, oh, boy. Um ano de trabalho para o lixo. Eles pegavam, rasgavam, jogavam fora e começava tudo de novo. Uau!
Esta é a razão por que podemos dizer com plena confiabilidade que o texto bíblico que temos hoje ao nosso dispor, ele é 100% fiel aos originais, com exceção, claro, dos problemas de linguística naturais que são comuns aos idiomas latinos, né? De todas as traduções da Bíblia, os idiomas latinos são os que mais sofrem com a tradução da Bíblia. Por isso, você vê uma diferença brutal quando você lê um versículo bíblico no inglês, no alemão ou no russo ucraniano, em comparação ao português, francês e espanhol. Parece que é outra Bíblia. Pastor Juarez. Pastor, não sei se eu deveria fazer a pergunta, Faça, mas como nós estamos no processo de aprendizagem, vamos lá. Eu tenho um pouquinho de dúvida. Eu tenho um pouquinho de dúvida quanto algum epístola de Paulo ter sido elaborada em papiro. Sim. Eu tenho um pouquinho de Era um dúvida quanto a isso. procedimento um tanto normal. Entendamos alguns pontos históricos e sociais. Dependendo da localidade que a epístola foi redigida, obviamente que o uso do papiro era mais acessível. Dependendo da outra localidade que foi escrita a epístola, que lembra-se que não foi em todas as mesmas localidades que as epístolas de Paulo foram escritas. Exemplo, a epístola aos Romanos, nós estudamos e já descobrimos que a epístola aos Romanos foi escrita em Corinto, na Grécia. Já difere, 1ª e 2ª de Corinto, já não foi escrita em Corinto, foi dirigida à igreja de Corinto, mas a localidade foi outra. A mesma de Efésios, a mesma de Filemão, a mesma das demais outras. Então, nós vamos descobrir, ao estudar o pano de fundo histórico, que, de acordo com a localidade que Paulo se encontrava, ele lançava mão do material que estava melhor disponível. Quando eu falo disponível, não apenas no sentido físico, material, mas no sentido de preço, de custo, que havia uma diferença substancial. Por exemplo, entre o papiro e o pergaminho. Vocês devem saber a diferença. O pergaminho era de pele de texugo, pele de foca, pele de cabra, pele de animais, e a pele de animais, em comparação ao papiro, era de 15 a 20 vezes mais custoso. O processo de elaboração um pouquinho mais complicado em comparação ao papiro, entende? Então, esta é a razão, pastor Juarez, porque houve uma variação de algumas das cartas de Paulo terem sido escritas em papiro e algumas poucas em pergaminho. É simplesmente por uma questão de situação geográfica, pano de fundo social, porque naquela localidade, socialmente falando, o uso do papiro era muito comum e era bem mais acessível, ao contrário do pergaminho, né? Bem mais caro, girava entre 15 a 20 vezes mais caro, sobretudo em Éfeso, na Ásia Menor, o pergaminho era muito comum o uso do pergaminho, só que os valores eram exorbitantes. Não era qualquer pele, né, pastor? Sim, pastor. Eu fiz a pergunta exatamente por causa de uma pergunta que está aqui. Que a impressão que se dá é que apenas uma carta de Paulo foi elaborada em papiro Não. Eu lancei isso propositalmente para levar vocês a pensar e a pesquisarem. Tudo que está escrito na apostila, ela tem um propósito. Não, eu entendi que o objetivo era esse. Porém, exato. Como não é uma pergunta para sim ou não, aí onde eu fiquei um pouquinho assim. Eu creio que vocês que estão já me conhecendo, ou os que já me conhecem, quando eu escrevo uma abordagem que abre um leque para, por exemplo, não questionamento, mas de uma avaliação, porque é necessário fazermos avaliações, né, sobre todos os aspectos das cartas paulinas, eu faço sempre no intuito de despertar o aluno a investigar, né, a pesquisar, a ir lá na fonte para entender as procedências, porque nos dias que estamos vivendo, ensinar sem motivar o aluno à pesquisa é uma coisa um pouco complicada. É como se estivéssemos aqui impondo uma ideia, um ponto de vista, e aqui o único que não pode trazer ideias e pontos de vista sou eu. Todos aqui são livres
a opinar, todos aqui são livres a colocar seus pontos de vista, mas o único aqui, segundo a ética ministerial e pedagógica cristã, o único que não pode aqui apresentar uma opinião como no sentido de impor como a verdade absoluta, essa pessoa sou eu. Vamos lá. Letra B. O uso desses escribas, que eram também conhecidos pelo nome técnico de amanuenses, eles eram um recurso de grande importância para a redação das cartas de Paulo. Por autores do Novo Testamento é claramente indicado, Romanos 16, 22. Vamos lá, Romanos 16, 22. Se você puder anotar, isso aqui é interessante, porque o próprio texto da Escritura Sagrada, ele já nos dá fonte, né, de entendimento desses panos de fundo. Romanos 16, 22. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, vos saúdo no Senhor. Anotou aí? Então, o responsável da redação da epístola aos Romanos, como de outras cartas ou epístolas, foram feitas por amanuenses, ou seja, escrivão. Isto, o termo, para entendermos melhor nos dias de hoje, escrivões ou escrivães, né? Ou secretários, ou taquígrafos, se quisermos usar um termo técnico, né? Os taquígrafos da época eram os amanuenses. Quando um amanuense, um escriba, um secretário escrevia a carta, era comum o autor acrescentar uma saudação final de próprio punho. Vamos em Gálatas 6:11. Gálatas 6:11. Gálatas capítulo 6, versículo 11. Vamos lá o que diz o apóstolo Paulo, esse texto de Gálatas, né? De todas as epístolas, de todas as cartas de Paulo, essa é bem interessante. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Olha que interessante. Então, aquele que escreveu a carta de Paulo aos Gálatas deixa bem claro. Vocês vão descobrir, eu não vou falar agora, porque nós estamos estudando 1ª e 2ª de Coríntios, mas quando nós chegarmos a estudar a Gálatas, vocês vão descobrir quem escreveu Gálatas, na verdade. Foi um outro secretário ou foi Paulo de próprio pulso, ou de próprio punho, ou de própria mão? Mas o que redigiu essa epístola faz questão de dizer aqui, ó, vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Então, o redator desta epístola faz questão aqui de deixar a sua saudação, a sua marca registrada para que todos soubessem. Fui eu, fulano, que redigi, que escrevi esta carta para vocês. O mesmo acontece com o escritor, o redator da 2ª carta aos Tessalonicenses. Vamos lá, então. 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 17. Sugiro que você leia comigo e faça, né, as devidas anotações para estar conferindo que interessante isso aqui. 2ª de Tessalonicenses 3,17. Aqui fácil, já sabemos quem escreveu essa carta. Aqui Paulo não usou um amanuense, ele foi o próprio. Saudação da minha própria mão. Olha que interessante. De mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas. Assim escrevo. Em outras palavras, Paulo aqui está, então, dando um interessante indicativo, que das 13 epístolas, ele redigiu com o seu próprio punho a maioria delas. Vocês estão me entendendo, gente? A maioria das 13 epístolas foi o próprio tio Paulinho lá. Depois do Senhor Jesus, quando eu chegar lá na eternidade, vocês acreditam? Qual vai ser o rapaz que eu vou buscar para ter uma conversa bonita? Paulo. Jesus eu vou ver, vai ser o primeiro. Mas depois de eu abraçar Jesus, beijar o nosso Jesus, né? Ter aquela alegria de olhar nos olhos dele, eu vou dizer, Jesus, me dá licença agora.
deixa eu bater um papo com aquele camarada ali. Aquele camarada calvinho, como eu era lá na Terra, né? Não sei se lá no céu eu vou continuar calvo, mas eu vou tentar identificá-lo, porque lá no céu a gente vai ter a onisciência, né? Para saber quem é quem. E se eu não tiver onisciência, eu vou pedir com que o Espírito Santo me mostre onde está o nosso irmão Paulo. Então a gente vai ter uma conversa bem. Graças a Deus vai ter eternidade, né? A gente não vai ter horário para ser limitado, mas quero entrar um pouquinho na cabeça deste homem de Deus que realmente deixou uma marca mais do que impressionante dentro do nosso mundo cristão evangélico. Então, anotaram aí? Pastor, eu também gostaria de falar dessa admiração pelo apóstolo Paulo. Eu sempre admirei, mas hoje eu me vi aqui, terminando o meu trabalho, rodeada de Bíblias e as pesquisas que eu estava fazendo. Eu falei, meu Deus, quanta riqueza! E o que a gente precisa é de tempo mesmo para poder, né? E eu achei assim, encontrei no apóstolo Paulo, né, assim, os tesouros guardados em Cristo mesmo, como Deus usou a vida desse homem, porque ele abriu, né, a vida dele para isso. E todos nós também podemos ser usados. Eu sei que eu não chego nem no pé de uma virgulazinha do apóstolo Paulo, mas olha, eu fiquei mais admiradora dele do que eu já era, porque eu amei fazer essa pesquisa. E eu passo a admirar a senhora mais ainda, porque a senhora usou agora uma frase que me impactou. Eu não chego nem a vírgulazinha do apóstolo Paulo. Se a senhora diz que não chega a vírgulazinha, eu não chego nem ao átomo que foi o apóstolo Paulo. Pastor, ele foi considerado o 13º apóstolo e não esteve diretamente com o Senhor. Mas se ele tivesse entrado na escola de Cristo, imagine como seria Paulo. Aí, com todo respeito, por favor, não se sintam ofendidos, não é uma opinião minha própria. Eu estou falando agora na base do que entendemos, o que enxergamos e aprendemos nas Escrituras. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, nós vamos chegar lá, a temática é a defesa do seu apostolado. Ele tinha razões de sombra para defender o seu apostolado, porque ele foi durissimamente questionado se ele era ou não um autêntico apóstolo de Cristo. Está notando? É a temática da segunda carta aos Coríntios, a defesa do genuíno apostolado de Paulo, porque estavam questionando, vem cá, você é realmente apóstolo de Jesus Cristo? E olhando para os dias de hoje, eu fico encabulado, eu fico encucado, eu fico com dor de cabeça, com enxaqueca. Os homens dizendo, eu sou apóstolo tal, eu sou apóstolo tal. Eu repito, eu respeito aquele obreiro que é chamado de apóstolo. Mas eu tenho, Luiz Prestes, muita dificuldade, olhando por este livro, a olhar para um apóstolo moderno e olhando biblicamente ao que foi e ao que deveria ser um apóstolo. Eu tenho muita dificuldade. Não falo isso, repito, por menosprezar quem quer que sustente este título nos dias de hoje. Muito distante, pastor. Exato. É como figurativamente é muito distante. Demasiado distante. É como fosse algo utópico. Sabe o que quer dizer utópico? Fantasia. É como dizer, fulano é o apóstolo tal. E eu respeito, nunca vou faltar com respeito que o fulano me apresentaram semana passada numa igreja hispana. É a primeira vez que eu vejo isso na minha vida, gente. Eu tenho 52 anos de fé, me permite compartilhar uma coisa louca? Eu fui na igreja hispana e eu conheci pela primeira vez o primeiro apóstolo profeta. Eu quero apresentar o apóstolo profeta Luiz Fernandes. Como é que é? E repetiu, apóstolo traço profeta. E eu falei, como é que ele conseguiu fazer isso? Ser os dois ao mesmo tempo. E ele lá no púlpito era aplaudido, né? Como nosso apóstolo profeta. E eu falei, Jesus, já biblicamente é questionável a questão de apóstolo. Fica mais questionável profeta. Não é suficiente ser servo, ou talvez ser presbítero, evangelista, pastor ou diácono? Para mim, repito, não tenho vergonha em repetir isto. Ser pastor, para mim, é demais. É um título que não cabe dentro da minha insignificante pessoa. E tem pessoas que ficam ofendidas. Fulano não te chamou de pastor, qual o problema? Não, mas não, me chamou de servo, eu estou feliz da vida. Me chamou de irmão. Eu tenho um pastor que ele me chama irmão Prestes. Irmão Prestes,
e o que está do meu lado, ele está te chamando de irmão. Eu sou dele. Antes de ser pastor, eu sou irmão. Mas se eu não se ofende, eu me ofender, pelo amor de Deus. Uma coisa que eu tenho certeza, quando eu sair desta terra arrebatado para o céu, o título pastor vai cair aqui, vai ficar aqui neste planeta. Lá eu serei chamado irmão e mais do que ninguém servo. Então eu já estou treinando aqui na terra. Né? Eu entendo que pelo respeito, muitos me chamam de pastor, mas irmãos, eu já estou treinando, que eu sou irmão, eu sou servo, né? Até eu brigo com o pastor hispano, eu sou coroinha, pronto, fica melhor. Deixa eu compartilhar uma frase que eu venho refletindo a isso há muito tempo. Vamos lá, pastora. Quem é não precisa dizer quem é, que é. Agora, quem não é tem que ficar o tempo todo dizendo, e o tempo diz realmente o que é. É uma frase minha, assim, que eu tenho colocado em pauta e pensando seriamente nela. É o problema de autoestima e de autoafirmação. Muitas pessoas têm um problema de autoestima, daí a necessidade de estarem sempre, constantemente se autoafirmando. Mas tudo bem, vamos deixar isso dentro da misericórdia de Deus, porque Deus é misericordioso para com todos. Vamos avançar, então. Isso nos explica a razão das diferenças de estilo, né? Que interessante, né? De estilo da escrita e a qualidade do grego entre algumas epístolas. Paulo e os demais escritores teriam usado amanuenses diferentes. Eu chamo a sua atenção sobre esse aspecto que é também impressionante, né? Como Paulo usou diferentes amanuenses, ou seja, secretários, aqueles que estariam trazendo a redação de algumas destas cartas, é natural, é normal que o estilo de algumas destas cartas elas gerem um pouco de diferenciações. Quem de vocês já observou isso? Lendo, por exemplo, Romanos de 1 de Coríntios. 1 de Coríntios para 2ª. De 2 de Coríntios para Efésios. De Efésios para Gálatas. Quem já observou pequenas diferenças de estilo, tanto no meio como, sobretudo, na finalização? Alguém já observou isso? Ou só eu? Alguém já observou? Existem diferenças. Aí você se questiona qual o porquê dessas diferenças. Aí nós já estamos aqui trazendo a você o porquê das diferenças. Por quê? Porque em algumas delas, Paulo decidiu trocar os amanuenses, ou pelas circunstâncias, ou pela necessidade da situação, houve a necessidade de ter, né, escribas ou secretários ou amanuenses diferentes. Vamos agora entrar num ponto bem interessante, que é a teologia das epístolas paulinas. Aqui temos um erro gráfico, né? Coloquei epístolas, mas aqui foi uma digitação errada. Corte o S, que está aí demais. Na verdade, é epístolas, tá? E aqui eu decidi usar o termo epístola não para ser contraditório, mas para ser alternante na terminologia. O que é a teologia, nesse sentido das cartas ou das epístolas de Paulo? É a temática, é o ensino. Preste atenção. Eu vou abrir aqui um rápido parêntese para você entender algo que hoje ainda, acredite, estamos no século XXI, mas ainda causa uma confusão violenta. Há uma diferença entre doutrina e usos e costumes. Vou repetir. Há uma diferença de doutrina e usos e costumes. Tenho aprendido a respeitar de acordo com a igreja, com a denominação, e é bíblico, né? Também, interessante isso, né? A respeitarmos os usos e costumes. Porque o livro de Provérbios e outros livros das Escrituras motivam o cumprimento dos usos, dos bons usos e dos bons costumes. Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? Então, não é biblicamente errado você cumprir alguns bons usos e costumes, desde que estes usos e costumes não entrem em contradição com o conteúdo bíblico e que não nos prive da liberdade em Cristo, como fosse uma espécie de jugo
desigual, porque em Cristo o jugo foi retirado. Mas repito uma vez mais e bato nessa tecla. Se o costume e o uso ele é bom, ele motiva a fé, motiva a santidade, amém. Mas tudo com equilíbrio. E em função do desconhecimento desta terminologia, se confunde com doutrina. A doutrina da minha igreja é não cortar cabelo, não aparar a franjinha, não depilar as axilas. Isso não é doutrina. Isso é uso, é costume. A palavra doutrina ela tem raiz numa palavra grega. Eu não sei se alguns de vocês já leram, né, em alguns livros de teologia, chamada didache. Essa palavra é escrita didache, né, com CHE, mas a pronúncia é didache. Alguém já ouviu falar dessa expressão? Didache. Olá, eu estou sozinho? Não, graças a Deus. Irmão Kleber está ali, pastora Priscila. Tá? Didache. Se você quiser escrever, é interessante. Eu vou soletrar. Didache, D-I-D-A-C-H-E acentuado no E. D-I-D-A-C-H-E e o acento agudo no E. Na verdade, essa é a transliteração da palavra grega. Parece francês. Hein? Soa como francês. Soa como francês, mas na verdade é grego. Didache. A tradução literal de didache quer dizer ensino genuíno. Essa expressão didache ela é usada pelo apóstolo Paulo em grego mais de 25 vezes, só nas suas cartas. Ele usa só nas suas cartas essa expressão no grego koiné mais de 25 vezes, querendo deixar claro que o que ele está ensinando é um ensino genuíno bíblico, por revelação ou por contexto remoto, ou seja, confirmando ao já o que foi ensinado nos 39 livros do Antigo Testamento. Então, o didache é o que nós traduziríamos para o português como doutrina. Anotando aí? Ok. Biblicamente, então, o didache é o que nós traduziríamos por doutrina. Então, quais seriam as doutrinas genuinamente bíblicas? Pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Soteriologia, doutrina da salvação. Se quiser anotar, fique à vontade, está sendo gravado. Armatiologia, doutrina do pecado. Escatologia, que está agora pegando fogo aí, né, com essa questão da Rússia invadindo a Ucrânia, doutrina dos últimos acontecimentos ou dos últimos dias. A mateteutologia, essa aí você nunca ouviu falar. Mateteutologia, doutrina do discipulado cristão. É a mais desconhecida e a que menos se ensina nas nossas igrejas. Mateteutologia, doutrina do discipulado. As doutrinas bíblicas, segundo o pastor Antônio Gilberto da Silva, anote aí, são 43 doutrinas que estão, né, catalogadas nas Escrituras Sagradas. Alguém me perguntou, existe um bom livro em língua portuguesa que fale sobre essas 43 doutrinas? Resposta, infelizmente não. Porque pouquíssimo os escritores em língua portuguesa têm se ocupado a explicar essa temática. Pouquíssimo, quase nada. Entendeu? Há um escrito de 1937, eu tenho ele, um livro bem deteriorado, que dá a visão dessas 43 doutrinas, mas em língua portuguesa um livro elaborado não existe, infelizmente. Em espanhol existe, em inglês existe, em francês existe, mas que eu saiba, em língua portuguesa só foi escrito um tratadinho em 1930 por um pastor presbiteriano chamado João Bispo Albuquerque Fernandes. Ele faleceu em 1934, né, ele aos seus 64 anos, 65 anos de idade, e deixou uma espécie de um folhetinho de 25, 30 páginas, esses princípios doutrinários. Então, doutrina didache. Então, o apóstolo Paulo, ele é o responsável pela redação de várias doutrinas, por isso que estamos falando teologia
das epístolas paulinas. Quais são as doutrinas? A justiça de Deus, por exemplo. 17 vezes se refere à justiça de Deus nas cartas de Paulo. 17 vezes. Se Paulo se refere 17 vezes, é porque a justiça de Deus tem uma importância maravilhosa, né, no conteúdo das epístolas paulinas, porque, do contrário, não apareceriam. Depois, Cristo é a justiça de Deus, ou seja, Cristo entrando como a razão principal da justiça de Deus. Alguém se lembra o significado da palavra justiça? Vamos lá. A palavra grega é dikaiosune. Não vou entrar agora nos pormenores do significado dessa palavra, porque quando você traduz a palavra justiça no grego, dikaiosune, ela é muito ampla, ela tem um leque gigantesco, né? Eu não vou ter tempo de falar sobre esse leque. Mas vamos definir a palavra justiça em uma frase pequena. Vamos lá. Alguém poderia me dar a definição de justiça? Justiça, não estou falando justiça de Deus. Justiça. Como você definiria a palavra justiça? Dar aquilo que se deve dar, um peso ou uma medida. Excelente. Dar aquilo que se deve dar ou aquilo que lhe é devido. Isso ficou bem sintetizado quando Jesus disse: dar a César o que é de César e o que de Deus é de Deus. Então, este é o significado bíblico, teológico mais curtinho e mais objetivo do que é justiça. Dar aquilo que lhe é devido ou que lhe corresponde. Cabível. Cabível, excelente, irmão José. Irmão José não voltou com a corda, ele voltou com o carretel inteiro hoje. Corda. Olha que eu estou com febre hoje. Você está com febre, mas vamos orar para que essa febre saia desse corpo abençoado em o nome de Jesus. Eu sei o que é isso, porque eu já, sem vocês saberem aqui, eu já ministrei aula com febre. Olha, a coisa mais desconfortável, né? Com 105, 106, só Deus dá causa. Mas vamos orar para Jesus mandar essa febre lá para o fim do abismo. Sem volta. Amém, né? pastor. Não vale a pena ter febre, não. Vamos lá. Outra temática, outra teologia, uma das mais importantes, se não a mais importante, fé. Eu já ventilei aqui com vocês, se não foi nessa classe, eu falei em uma classe, que biblicamente existem 8 tipos de fé. Até depois, se vocês quiserem, eu posso postar no grupo sobre esses 8 tipos de fé. Mas vamos lá. Aqui eu estou só salientando os 3 pontos mais importantes de fé por apóstolo Paulo. Meio de alcançar a graça, meio de obter a justificação e aquilo que promove a unidade. Como é que nós alcançamos a graça? Através da fé. O favor imerecível de Deus. Como é que somos justificados de todos os nossos pecados? Através da fé. E como nos mantemos unidos, tanto com Cristo, com a sua palavra e com os nossos irmãos? Através da fé. Por isso que Paulo ressalta a importância da unidade da fé em Efésios 4, 5, 13. Depois do ponto número 4, identificação espiritual com Cristo. 1 Coríntios 11, 1, 2 Coríntios 13, 5, Colossenses 2, 6, 3, 1. Se não tivermos uma identificação espiritual com Cristo, não deixamos de ser nada mais, nada menos que crentes. Teologicamente, não sei se vocês sabem uma diferença entre cristão e crente. O problema, se assim posso dizer que é um problema, de forma popular e generalizada, todo mundo chama ó crente, ó crente, ó crente. Isso se tornou um jargão, tá? Mas você não vai ver, interessante isso, preste atenção. Paulo, ele não, em momento nenhum usa essa expressão crente como generalizando. Ele pouquíssimo, ou quase nada usa essa expressão de crente, a menos que ele use como um verbo em ação, e não como um predicativo ou uma qualidade, ou como um substantivo determinativo, mas sim cristãos, porque a palavra cristãos paulinicamente falando, teologicamente falando, mais correta, porque ela vem da palavra grega Christos patos. Christos quer dizer Cristo, e patos
semelhança. Então, cristãos, ristospatos, pequenos e semelhantes a Cristos, ou pequenos cristos. Já se nós teologicamente insistirmos com o termo crente, então nós vamos nos colocar no mesmo nível dos demônios. O que é isso, pastor? Como é que o senhor está afirmando isso? Tiago, vamos à epístola de Tiago. Opa! Aí o negócio agora ficou apertado. Eles creem a ponto de estremecer. Ó, irmão José está ligado com o Tiago. Irmão José está ligado com o Tiago. Vamos lá. Tiago, capítulo 2. Vamos começar pelo verso 17. Por favor, tenha sua Bíblia aberta na epístola ou na carta de Tiago, capítulo 2, verso 17. Já que estamos falando de fé, diz assim: assim a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Olha o que diz o verso 19. Tu crês que há um só Deus? É a pergunta que Tiago faz. Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. E minha pergunta é, qual é a vantagem, então, que os demônios têm? Tem muita. Eles creem e estremecem, mas eles têm uma gigantesca desvantagem. Eles não podem viver a palavra, não podem experimentá-la, vivenciá-la. Então, nós temos... É estranho dizer isso, né? Então, nesse aspecto, os demônios nos ensinam a estremecer e a crer, mais do que nunca, no poderoso nome de Jesus e na Escritura Sagrada. Mas nós, repito, temos uma enorme vantagem sobre os demônios. Nós podemos viver, nós podemos praticar, nós podemos vivenciar a palavra de Deus. Daí, sim, nos tornamos pequenos cristos. Vamos resumir? Cristão é o que experimenta Cristo na vida prática. Crente é religioso. Todo crente é amante de superficialidade. Todo cristão é amante da profundidade das Escrituras Sagradas. Você ama superficialidade? Pode ser que você esteja nas águas dos crentes. Mas você é amante da profundidade da Escritura? Com certeza você já está navegando no mar alto, no mar aberto do que é ser cristão. Quantos estão entendendo, gente? Pastor? Sim. É, Graciela aqui. Estou sim, estou lhe vendo, estou lhe ouvindo. Diga. Aí que você está falando, qual é a condição, então, de um cristão que perdeu o primeiro amor dentro da igreja? Tem que voltar a ter esse primeiro amor. Foi o problema da igreja em Éfeso. A igreja de Éfeso tinha boas obras, a igreja em Éfeso foi elogiada. Vamos lá, rapidinho, para atender aqui nossa irmã Graciela, livro do Apocalipse. Isso é importante demais. Essa pergunta da irmã Graciela veio com uma bomba do céu. Livro do Apocalipse, capítulo 2. Livro do Apocalipse, capítulo 2. Primeiro versículo. Peço a bondade e a gentileza, nós já vamos terminar em 15 minutinhos. Só para sua informação, em 15 minutinhos já estamos terminando a nossa aula. Livro do Apocalipse, capítulo 2, começando do primeiro versículo. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras. Preste atenção, irmãos. Como Jesus descreve a igreja em Éfeso. Número 1. Eu sei as tuas obras. Isso quer dizer que Jesus tinha o quê? Uma intimidade com aquela igreja. Olha que interessante. E o teu trabalho, olha a prova aqui, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Rapaz, então aquela igreja ali era uma igreja poderosa, ela combatia os falsos apóstolos. Meu Deus!
está faltando igreja no espírito de Éfeso. Pelo menos nesse aspecto, Jesus aqui está fazendo assim, thumbs up, está dizendo, uau, Éfeso, você está arrebentando, você está fazendo coisa que nenhuma igreja está fazendo. Mas olha o que entra no versículo 3. E sofreste, tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Uau! Então era uma igreja que estava sendo o quê? No sentido prático da coisa, elogiadíssima pelo Senhor Jesus Cristo. Não é uma igreja perfeita, como não existe igreja perfeita. Mas o probleminha está aqui no versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Qual é a solução, irmã Graciela? A solução que Jesus deu a Éfeso. Verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, qual é a resposta bíblica, irmã Graciela? Lembrar da onde a igreja caiu. E hoje está difícil algumas igrejas se lembrarem exatamente aonde elas caíram. Segundo, arrepender-se. Tem igrejas cheias de muito orgulho que não querem se arrepender. Terceiro, praticar as primeiras obras. E aí, pastor? E se a igreja não quer se lembrar de onde caiu, se a igreja não quer se arrepender, e se a igreja não quiser praticar as primeiras obras? Olha o que Jesus disse para Éfeso. Quando não, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal. O que é castiçal? Poder, autoridade e graça. É o significado simbólico da palavra castiçal. E Jesus hoje está tirando o castiçal de várias igrejas. Para pensar. Tem dinheiro. Pastor, mas isso aí é para a igreja, no contexto da igreja toda ou individualmente, para cada cristão? No sentido da igreja de Éfeso daquela época e no sentido coletivo e individual dos cristãos de todas as épocas. Aqui Jesus está ensinando princípios locais, não é? E temporais e princípios universais e atemporais. Porque esses mesmos princípios, irmã Graciela, a senhora vai ver dentro do Antigo Testamento. Se a senhora falar dentro do livro de Provérbios, esses mesmos princípios estão dentro do livro de Provérbios. Estão dentro do livro de Eclesiastes. Estão dentro do livro dos Salmos. Eu vou repetir, existem princípios que foram somente dados para o exercício do Antigo Testamento e para a nação de Israel há 2, 3, 4, 5 mil anos no passado. Mas existem princípios que são chamados universais e atemporais, ou seja, são válidos para todos os povos e em todas as épocas. Como é que eu vou descobrir isso? Quando eu descubro esses princípios lá no Antigo Testamento e sendo confirmados no Novo Testamento. Agora, se eu não encontro esse princípio no Novo Testamento, anote aí, eu só vou encontrá-lo lá no Antigo. E se eu encontro unicamente no Antigo, ele é somente para o exercício daquela época e da nação de Israel. Entendeu? Então, o princípio do arrependimento, o princípio do reconhecimento do pecado cometido, o princípio de dar a volta atrás, está em toda a Bíblia. Está em toda a Bíblia. Então, Jesus aqui, ele foi ao mesmo tempo específico para a igreja de Éfeso e também ele é geral, ou generalizou para todas as igrejas e para todos os indivíduos. Correto? Vamos lá? Uhum. Vamos avançar, nós temos mais 10 minutinhos para nós terminarmos. Vamos lá. O ponto número 5, isso aqui dá pano para manga, gente. O conflito entre a carne e o espírito. Não me vá dizer que eu e você não temos conflito. Briga até hoje. E briga feio. E briga feio. Graça e lei. Velho versus novo homem. Paulo viveu isso na própria carne. Está lá em Gálatas 5,17, a carne lutando contra o espírito. A graça lutando contra a lei, como Paulo nos ensina em Romanos, Efésios e Gálatas. O velho e o novo homem. Vamos lá, ler esse texto de Efésios, capítulo 4, versos 22 e 24. Há algum tempo atrás eu conheci aqui em Orlando um pastor americano que, eu não sei se ele era inocente ou ignorante de Bíblia.
Mas ele usa a seguinte frase: pastor, meu velho homem morreu já definitivamente. Are you sure about that? Ele repetiu 4 vezes. My old man has died definitely. Are you sure about that? The Bible tells me. No. Ele começou a rir. Oh, are you funny, pastor? Me? Funny? Quando eu mostrei esse texto para ele, fechou a cara. Então, por favor, não feche a sua cara para mim agora. Efésios 4, 22 a 24. Que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Olha só que diz Paulo, e mais, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aqui Paulo não está apenas se dirigindo à igreja em Éfeso, mas está se dirigindo a todas as igrejas de todas as épocas, porque aqui é um princípio universal. Tem em toda a escritura esse princípio, mas aqui Paulo ele é bem específico, bem específico. Só para a gente aqui anotar. Número 1, ele deixa bem claro que nós temos o velho homem. No capítulo 7, se você tem dúvida, vai lá no capítulo 7 de Romanos. O bem que eu quero fazer, este não faço. Mas o mal, o qual eu faço e que não quero fazer, está ali diante de mim. É só você ler o capítulo 7 da carta de Paulo aos Romanos, que você vai entender que essa briga é feia, é pesada. Então, eu e você, o mundo, Satanás e o nosso eu. 3 inimigos que temos que lutar pesado durante toda a nossa vida, até o dia do arrebatamento da igreja. Pastor? Sim. Tem também quando o apóstolo Paulo ele fala, né? Quem me livrará do corpo desta morte? Fazendo referência ao que os romanos faziam, né? Porque ele diz que o velho homem ainda está amarrado em mim. E eu preciso lutar contra ele. Mas só quem pode tá me livrando todos os dias, não um dia apenas, uma única vez apenas, mas todos os dias. Ali, quando ele faz a referência de todos os dias. Quem me livrará do corpo desta morte? Tanto é que no final ele diz, somente Jesus. Só Jesus. Gente, se Paulo teve essa autoridade de fazer esse tipo de declaração, tendo uma vida no altar de comunhão, de intimidade com Deus, ei, o que sobra para mim? O que sobra para vocês? Agora eu vou dizer o que sobra para mim. É só misericórdia. Existe um requisito muito importante, pastor, que para o cristão, não para o crente, vigiar e orar. Eu já vi muita pessoa que ora muito, ele cai fácil. Mas se você vigia e se você ora, essas são 2 irmãs siamesas, não pode separar. Porque o vigiar, vamos traduzir no linguajar mais popular, é o policiar o nosso comportamento. É o guarda na porta da casa. É o guarda, exatissimamente. Está o irmão José que está com febre. Vamos orar que na próxima aula ele não vai estar com febre, ele vai estar no fogo. Tá? Irmãos, não adianta nada orarmos tanto se não temos o guarda, se não temos a prudência, se não temos a vigilância, que nos mantém equilibrados na presença de Deus. Então, deixa eu bater rapidinho nessa colocação aqui de Efésios 4, 22. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Não tem jeito. Minha irmã, meu irmão, o velho homem existe e você luta com ele diariamente. Acredite ou não, queira você ou não. Segundo, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Isso aqui é pesado, gente. Isso quer dizer que eu tenho uma capacidade incrível. Gente, anote aí. Eu, ser humano, você, ser humano. Quem é ser humano aqui, gente? Quem é ser humano? Ser humano. Tem algum ser humano aqui? Que susto, desculpa, eu pensei que por algum momento nós tínhamos aqui um anjo encarnado. Sério, gente? Eu vi aqui, todos aqui são seres humanos, glória a Deus, aleluia, que coisa boa. Eu sei que a irmã Graciela não é um anjo, não, porque eu já tive uma conversação com a Graciela, tenho certeza que ela não é um anjo. Todos aqui somos seres humanos normais. Todos somos seres humanos normais. E como seres humanos normais, nós temos aqui alguns probleminhas que temos que admitir. Primeiro, nós temos um velho homem com quem combatemos diariamente. Segundo, por termos esse velho homem, nós temos uma capacidade assustadora de nos enganar a nós mesmos e de enganar aos outros. Que é isso, pastor?
Eu nunca enganei ninguém. Mentira. Claro que sim. Você, de uma forma ou de outra, você já enganou alguém. E olha que você não falou no diabo ainda, hein? Não precisa do diabo para ser ruim. Exatamente. Irmão José, irmão, não vou pedir Jesus lhe manter irmão com febre, não, mas com febre, irmão, já está com essa inspiração. Imagina assim. Irmãos, a gente coloca muita culpa no diabo. O diabo às vezes fica assustado olhando para mim e para você. Poxa, essa camarada tá envergando as minhas costas de tanta culpa. Hein, pastor? Rapidinho, rapidinho. Sim, Lucas, é interessante que, por exemplo, igual o Zé falou, quando a gente começa lendo lá, já logo lá no começo, lá em Gênesis, Satanás, ele na verdade ele não faz muito esforço, né? Ele simplesmente só joga assim um verde, né? Na verdade, ele é o indutor do pecado. Ele introduziu o pecado. Olha que interessante. Ele introduziu o pecado no seio da raça humana e parece que o pecado ele desliza facinho. Ele potencializa. Exato. Ô, Jesus da glória. Irmão José, agora ele dá 50 pontos. Não posso deixar. Gente, isso porque tá com febre. Que é isso? Usou a expressão teológica que eu não ouço uns 15 anos. Isso é uma febre ungida. Febre ungida não existe. É coisa da Igreja Universal. Então, gente, vocês, eu estava com uma saudade doida de vocês. Só nessa turma do médio que tem essas revelações teológicas de cunho maravilhoso. Né? E tudo encaixa direitinho, né? Com a Escritura. Irmão José Carlos, parabéns. Eu lhe dou mais 50 pontos. Obrigado, pastor. E que a bênção de Deus continue lhe ungindo, de preferência sem febre. De preferência sem febre. São José Febroso. São José Febroso. Esquece essa do Lucas, que ele entrou numa pequena recaída. Mas o diabo ele potencializa a nossa capacidade de fracassar, de pecar. O diabo, com todo respeito, não estou aqui fazendo defesa ao diabo, apologia ao diabo, mas tem ocasiões que o diabo não precisa fazer muito esforço para complicar a nossa vida. Nós complicamos a nossa vida por livre e espontânea vontade. Concordamos com isso? Concordamos com a Bíblia, né? Porque a Bíblia diz isso aqui, né? Que se corrompe pelas concupiscências do engano. Agora, olha que lindo como Paulo coloca o verso 23. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. E o 24 é mais amplo. E vos revistais do novo homem, coisa maravilhosa. Então, nós temos saída, nós temos solução, nós temos alternativa, nós temos a salvação, nós temos a porta aberta da parte de Cristo. E vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado como? Em verdadeira justiça e santidade. Anota aí. Como é criado o novo homem? Verdadeira justiça e santidade. 4 minutos, já estamos terminando em 4 minutos. O tema número 6, ou a teologia número 6, Israel e a igreja. Gente, só para falar sobre o capítulo 11 de Romanos, nós gastaremos 2 a 3 aulas. Queria demais falar sobre isso, mas eu sugiro você a estudar, ou ler e estudar sobre o plano que Deus tem sobre Israel e sobre a igreja. Número 7. Ética cristã. É uma coisa que me entristece hoje em ver não apenas cristãos sem responsabilidades ministeriais na igreja, mas obreiros que se dizem pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, apóstolos, serafins, querubins, semideuses. Não tem uma gota de ética. Uma gota de vergonha na sua conduta cristã. E Paulo pensa no homem que foi usado por Deus para nos ensinar princípios práticos de ética cristã. Eu separei aqui 3. Relações familiares corretas, relações trabalhistas corretas e relação governo-cidadão correto. Tem muito crente aí dando pernada no governo, com todo respeito, não estou mandando indireta, não. Em vários sentidos, sobretudo na declaração de impostos. Dá a César o que é de César, e o que de Deus é de Deus. Ah, pastor, eu não declaro impostos porque se o governo souber o quanto que eu ganho, estou frito.
Você pode estar frito pelo bolso. Descobrir vai ser pior. Muito pior. Eu conheci um mês retrasado um irmão aqui em Orlando, e documentado, 23 anos no país, e ele foi deportado por causa de uma mentira que a imigração detectou. A imigração já sabia disso. Ele não declarava impostos há 14 anos. E ele foi chamado pela imigração para ser entrevistado, porque a esposa dele é cidadã americana. Foi um caso bem chato, bem triste, né? Eu fui para ajudar na área de intérprete, a esposa não pôde estar presente, aí fui e presenciei algo que foi muito constrangedor. Ele mentiu abertamente diante do oficial da imigração. Eu percebi, eu conheço muito pouco o casal, fui apenas convidado para ser um intérprete. No que eu voltei para casa, eu voltei. Esse aí se arrebentou. Vai ser deportado. 4 dias depois, eu soube que ele foi deportado. Mas a imigração já sabia que ele havia sonegado 14 anos sua declaração de impostos. É como a irmã Lúcia falou, o camarada pensa que está dando uma de vivo, uma de esperto, mas quebrar as leis divinas e as leis terrenais causam problemas gravíssimos. Quando nós não cumprimos as leis humanas, estamos afrontando a ética que Cristo nos trouxe na sua palavra, que o apóstolo Paulo aqui nos ensina. Para finalizar por hoje, vamos na página 3. Ali você vai ver a classificação das cartas paulinas ou das epístolas paulinas. Veja que interessante. Aqui você tem uma visão cronológica bem interessante, tá? Você vê aí que a primeira carta, preste muita atenção, já vou terminar em 3 minutos. A primeira carta, cronologicamente falando, foi a carta aos Gálatas, na ocasião da sua primeira viagem missionária, no ano 49. Depois, a segunda viagem missionária, que interessante, né? Dividiram-se as 2 epístolas aos Colossenses. Aí temos o ano aproximado. Depois, a terceira viagem missionária. Na terceira viagem missionária, foram escritas as 2 de Coríntios e a carta aos Romanos. Depois, na primeira prisão, por isso que chama-se as epístolas em prisão, Éfeso, Filemão e Filipenses. Tá aí as 4 epístolas escritas na prisão. Éfeso, Colossenses, Filemão e Filipenses. Depois, quando Paulo é liberto, né? É um período curto. Quando ele é liberto, ele escreve Tito, dirigindo-o a Creta, e Timóteo em Éfeso na primeira carta. Aí ele sofre a última prisão, né? Que é a chamada segunda prisão no calabouço Marmetim, e sofre o martírio. Aí ele escreve a segunda carta a Timóteo, certo? Em Roma, e isso aproximadamente no ano 67. Então, essa aqui é uma visão geral para você acompanhar o processo no tempo das epístolas de Paulo. Nunca se esqueça, cronologicamente, a primeira a ser escrita foi aos Gálatas, e a última, Pastor, a segunda de Timóteo. Nessas semanas aí que a gente teve que ler bastante, a gente leu muita coisa. O mundo. E alguns acham que a primeira e a segunda Tessalonicenses foram as primeiras cartas escritas. É claro que eu não sou bobinha nada. Eu coloquei porque eu sabia que o senhor já tinha colocado na nossa apostila. Mas houve vários, né? A possível cronologia seria a primeira Tessalonicenses e segunda Tessalonicenses. Baseado em quê? O porquê essa diferença de uns achar que é Gálata que seria primeiro e os outros Tessalonicenses? Em 2 minutos eu respondo a sua pergunta e fecho a classe de hoje. Primeira razão, a questão histórica e a questão social. Se vocês fizerem uma pesquisa, preste atenção, em 10 fontes. Quando eu falo de fontes, eu falo livros históricos, sites na internet, comentários bíblicos. Prestem muita atenção. Isso é um critério que eu quero ensinar a vocês. Ele é um critério muito fácil. Então, você vai ter que tomar tempo para acompanhar esse critério. Pegue 10 fontes. E essas fontes, repito, pode ser um comentário bíblico. Eu tenho aqui vários comentários bíblicos. Posso recomendar a você vários bons comentários bíblicos.
fontes históricas que comprovem, né, os acontecimentos históricos no pano de fundo bíblico, ok? Consulte 10 fontes, tá? Pode ser em site de internet ou pode ser em livros confiáveis, como em sites confiáveis. Depois que você fizer uma consulta exaustiva em pelo menos 10 fontes, olha a conclusão que você vai chegar, que não é uma surpresa. Você vai descobrir que de 10 fontes, 3 a 4 são duvidosas, que vão trabalhar com 2 até 3 opiniões diferentes. E de 6 a 7 ou mais, elas vão estar em acordo. Aí você vai fazer a chamada peneira. Pega 10. Se de 10, 6 ou 7 têm a mesma visão histórico e social sobre aquele assunto, então temos que dar credibilidade à visão social e histórica das 6. Estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? Se de 10 eu vou encontrar 3 ou 4, eu tenho que entender o quê? Como um problema de identificação histórica. E por quê? Eu vou colocar agora no terceiro ponto. Algumas das cartas do apóstolo Paulo se perderam. E alguns fragmentos dessas epístolas se perderam com o tempo. Aí criou-se várias controvérsias ao longo do tempo em dizer: esta epístola é canonicamente comprovada, ou seja, ela é autêntica, porque está faltando tantos e tantos e tantos versículos. Se nós tivéssemos tempo, nós iríamos estudar essas epístolas de Paulo, as cartas de Paulo, de uma forma tão profunda que nós nos assustaríamos, porque descobriríamos que algumas das cartas de Paulo, que nós identificamos como 13 canônicas, autenticadas pelo Espírito Santo, mas historicamente foram mais de 20. Olha que interessante. Canonicamente autenticadas pelo Espírito Santo foram 13. Mas Paulo escreveu mais de 20 cartas. Dentre algumas delas se perderam. E aí começa o problema. No momento que algumas delas se perderam e fragmentos destas epístolas chegaram não completas nos nossos dias, ou pelo menos antes do século XVIII, é que se criou esta grande variedade, ou essa pequena, não digo grande, esta variedade de opiniões. Então, olhando pelo fundo histórico e social, é indubitável que seja definitivamente Gálatas, a primeira. Tá? Aí ficou a controvérsia das duas de Tessalonicenses devido a essa situação. Ô, pastor, só mais uma, rapidinho. Para fechar, porque já vai dar 10 horas, temos que fechar. Rapidinho. Outra coisa também, nessas pesquisas, eu encontrei coisa que eu nunca tinha encontrado antes. Olha que eu gosto de pesquisar. Críticas sobre apóstolo Paulo e as cartas. Eu nunca tinha visto antes a verdade de uma pessoa se declarar cristão, mas crer somente no evangelho, mas eles negam completamente, eles acham que o apóstolo Paulo criou uma grande confusão dentro do cristianismo. Eu, até então, nunca tinha deparado com esse tipo desse ponto de crítica, entendeu? Aí eu fiquei pensando, gente, como é que você crê nos evangelhos, você entendeu? E pula o mais importante de um homem de Deus que creu no evangelho, mas que teve uma revelação da parte de Deus profunda. Isso porque a senhora não leu ainda os escritos dos filósofos, como Emmanuel Kant. Tenta ler Emmanuel Kant. E se a senhora ler Emmanuel Kant, ela vai ter parafuso. Já li muito Emmanuel Kant. E tem outros que eu poderia aqui citar, não é? Existem dezenas de bons comentaristas cristãos que questionam o apóstolo Paulo de uma maneira violenta, até dizendo que Paulo estava delirando na redação de algumas das suas epístolas. Mas se Paulo, que foi Paulo, um homem de um testemunho, de uma envergadura tamanha, foi objeto de críticas e de controvérsias, o que sobra para mim? O que sobra para nós? E Deus nada. Pastor, esse João, o João Crisóstomo. João Crisóstomo. Pastor, eu abaixei 2 livros, que essa coisa toda que a gente tinha que ler, assim, eu tive que comprar no Kindle, eu abaixei no meu Kindle. Claro que eu não li ainda, porque são 666 páginas, é muita coisa. É um bom comentarista? Sim e não. Eu vou lhe dizer na próxima aula, mas de repente, no meio da semana, eu mando
um texto, uma mensagem de texto para dizer para a senhora, né? Ele é bom e ele é meio polêmico, mas eu aprecio as partes positivas dele. Examinai tudo e retende o que é bom. Porque a gente precisa, Gente, vamos agradecer a Deus finalizando a aula de hoje. Todos os pais da igreja têm prós e favor. Todos. Exato, irmão Kleber. Para mim, eu sou igual Lutero. Para mim, o pior é Orígenes. Orígenes, sim. Para mim, é Orígenes e Pelágio. Pelágio nem se fala. Não, Pelágio eu nem conto como pai da igreja, né? Mas ele lançou algumas ideias interessantes, mas, infelizmente, não muito bem aproveitáveis, né? Muito pouco bem aproveitáveis. Gente, depois do descanso, a aula de hoje, valeu alguma coisinha? Valeu alguma coisinha? Valeu. Muito Glória bom. a Jesus. Deus é bom. Valeu. Vocês voltaram com a carga total. Parabéns a todos vocês que voltaram, graças a Deus, bastante animados. Obrigado, irmã Lúcia, pela participação, pastora Priscila, ao nosso febril irmão José. Nós vamos orar para Jesus levantar ele com plena saúde, né? Imagina com saúde como é que esse homem vai ficar. Obrigado, irmã Eliadna, lá da Gelada Náshua, irmã Ruth Soares Basílio. Obrigado, irmã Ana Paula Tunes, ali quietinha na sua casa aconchegante depois de uma viagem missionária, né, na irmã Ana Paula, né? Fez o trabalho de missionária, graças a Deus. Nós acompanhamos no Facebook, queremos que foi muito abençoado o período que a irmã esteve no Brasil. Obrigado pela sua participação. Pastor Juarez, obrigado também pela sua participação, sempre abençoador com as suas colocações. Irmã Dene, abençoada, orando aí por esse bonito trabalho que Deus tem confiado nas suas mãos e do seu esposo. Deus abençoe poderosamente. Glória a Deus. Irmã Sandy, obrigado com esse manto aí que ninguém vai ter igual da irmã Sandy, é só ela, né? Só ela. Hoje eu também estou meio doente hoje, pastor. Mas vamos estar então orando para que a saúde do Espírito Santo atinja todos vocês. Obrigado, irmã Tati. Tacou hoje pela metade. Só estou vendo os olhinhos da irmã Tatiana, né? Daqui para baixo, acho que a câmera dela está com problema. Lucas com uma tremenda de uma Bíblia aberta. Irmão Wellington, por alguma razão, está pequenininho. Irmão Wellington hoje parece que entrou no microscópio. Agora sim, ele se colocou na frente, mas todo o tempo eu estou vendo o irmão Wellington assim, desse tamanho. Ele é grande, hein? Você não sabe, não? Ele é um grande homem de Deus. Irmão Cléber, obrigado. Irmã Graciela, vamos agradecer a Deus. Se me permite, eu quero fazer essa oração, né, pedindo com que a saúde de Deus alcance a todos por igual, não apenas o irmão José ou a irmã Sandy, que não estão se sentindo bem, também a irmã Graciela está um pouquinho desconfortável, mas vamos pedir com que a saúde de Deus nos alcance. Né? Quero colocar, já que estamos aqui orando por saúde, eu quero também me colocar nessa oração. Né? Eu vou estar indo a Boston agora em março e abril, né? Fazendo uma bateria de exames, mas hoje eu estou sofrendo de um grave problema cardíaco. Não estou preocupado, não estou triste, mas no que eu tenho feito os últimos exames, eu fui detectado com um problema de coração que é considerado bastante grave. Né? De 0 a 10, eu estou em 7. Mas estou tranquilo, gente, estou tranquilo. Deus vai me dar força, vai me dar graça. Tudo isso consequência do Covid, que continua tomando uma certa proporção no meu organismo. Né? Não passei bem na semana passada, quinta e sexta eu tive bastante ruim, mas Deus estava comigo. Né? Falei com minha esposa, não é agora que eu vou, fica tranquilo. Não é agora que eu vou partir, não. Né? Tem alguma coisa para fazer nessa terra e não vou deixar aqueles alunos na mão, não. Né? Eu quero, com a graça de Deus, colocar o canudo na mão de cada um deles. Assim que me coloco nas vossas orações. Né? Eu, de saúde, infelizmente, piorei um pouco, mas não estou desesperado, não, gente. Estou agradecido a Deus, né, que Deus está na minha frente e que é mais importante, Ele está me dando a graça necessária para avançar e para conquistar. Você tem alguma necessidade de oração para colocar também na presença de Deus? Tem, pastor? Ô, pastor, eu queria pedir oração pelo documento da minha filha. Documento, perfeito. Porque ela está esperando o DACA sair. Ela entrou na Gordon. Meu Deus. Vitória. Vamos orar então pela filha da nossa irmã Tatiana, que está esperando aí pelo DACA. Você tem a sua necessidade, pode levantar a sua mão. Eu tenho a minha, como eu já falei, não tenho vergonha, não estou aqui me queixando, porque hoje eu estou com um grave problema de saúde, né? Um problema cardíaco bem sério, não vou entrar nos detalhes, né? Mas tudo resultado do Covid, mas estou agradecido a Deus que nessa minha limitação de saúde eu estou aqui, né? Lutando, batalhando e vencendo como cada um de vocês, e lá na frente eu quero dar um testemunho que Jesus, se for a vontade dele, ele vai estar me curando
completamente desse problema. Vamos então pedir a bênção de Deus sobre todas essas necessidades, né? Se você tem uma causa difícil, impossível, complicada, creia que é no meio da tempestade que Jesus aparece, é no meio da tempestade, lá Kassubi canta na Macaia, que Jesus se manifesta, é no meio da tormenta, é no meio da impossibilidade, é no meio da rua fechada que ele entra para trazer a vitória, e você vai ver que o nosso Deus em nada ele vai falhar. Pai amado, levantamos as nossas mãos aos céus, primeiramente agradecido pelo privilégio da vida, pelo privilégio da saúde, ainda que alguns de nós não estejamos desfrutando desta saúde plena como gostaríamos. Eu te louvo pelas dificuldades que cada um de nós temos sofrido. Eu te louvo pelas minhas dificuldades de saúde, mas estou aqui, ó Deus, animado, determinado a avançar, vencer e conquistar no poderoso nome de Jesus. Quero apresentar a vida do teu servo José Carlos de Souza, que tu entres com providência, repreenda esta febre, repreenda este mal, cuida deste organismo que é teu, trabalha de uma forma toda especial em nome de Jesus. Irmão José Carlos, Jesus te dá saúde, em o nome de Jesus. Irmã Sandy, oramos pela tua filha Sandy, traz saúde, traz abundância de saúde sobre a tua serva, repreenda este mal-estar que está sobre o corpo da tua filha, em o nome de Jesus. Todos os que estão com algum problema de saúde, alcança a tua bênção, alcança a tua vitória, alcança o teu triunfo no poderoso nome de Jesus. Olha pela filha da nossa irmã Tatiane, abra as portas do DACA. Tu tens aberto tantas portas para tantos estudantes para terem o DACA, como tu abriste também para o nosso filho Israel Levi. Eu sei que tu vais abrir também para a tua filha, e ela vai testificar que o Senhor que abre as portas fez o mesmo pela sua filha. Senhor, apresentamos esta classe, curso médio de teologia. Estamos em pandemia, estamos vivendo momentos de grandes desafios, mas a tua graça não mudou, a tua graça que nos basta não mudou, a tua graça opera maravilhosamente, e que ela continue fluindo nas nossas vidas, fluindo na Academia Bíblica Bereia e fluindo na vida de cada um que daqui dependemos de ti. Obrigado por esta aula, entregamos esta semana nas tuas mãos, entregamos todas as nossas atividades e pedimos, ser conosco, nos abençoando para a próxima aula, dia 7 de março, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Terminamos. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E eu diminua. É necessário que ele cresça. E eu diminua. É necessário que ele cresça. E eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito boa noite, que Deus nos abençoe. Muito obrigado, a paz do Senhor. Até a próxima segunda, dia 7, em o nome de Jesus. Muito obrigado a todos. Paz do Senhor. Paz para todos. Deus abençoe.